Olá, meus caros. Quero conversar com vocês aqui um tantinho a respeito de algo que muita gente tem pensado ultimamente, que é a hipótese de abrir uma holding, ou seja, abrir uma empresa que seja administradora de bens, para administrar os imóveis que a minha família tem. Então, você tem aí na tua família imóveis, né? Seus avós, da tua esposa, do teu marido, enfim, tem imóveis familiares, e você fica pensando se vale a pena ou não abrir uma holding para cuidar desses imóveis. A resposta, infelizmente, não é sim ou não, a resposta é talvez, né? Porque depende muito da situação, depende muito do perfil dos imóveis, depende do que você pretende fazer com esses imóveis. Às vezes você tem imóveis que você deseja vender, em outras situações você tem imóveis que estão alugados, o que você pretende alugar, o impacto dessa destinação do imóvel muda. Tem a questão de como é que você pretende distribuir isso com teus herdeiros, né? Então, de que forma vai dividir isso entre eles. Tem, enfim, uma série de aspectos e de nuances que podem fazer esse ponteiro do vale a pena, às vezes ir para o lado do sim, vale a pena, e às vezes ir para o lado não vale a pena. Para isso precisa de uma certa análise e eu já vou te adiantando já para você não gastar tempo se não quiser. Claro, nesse vídeo eu não consigo fazer a sua análise, nesse vídeo eu consigo falar dos casos em geral, né? Primeiro assim, com relação aos imóveis, fazendo uma pequena introdução, com relação aos imóveis que estão alugados, tem uma diferença na tributação entre imóveis alugados em nome de pessoa física e imóveis alugados em nome de pessoa jurídica. Às vezes é mais barato alugar em nome de pessoa jurídica, nem sempre é, mas às vezes é mais barato. A gente tem um outro vídeo aqui na nossa videoteca, onde eu também comento essa questão do quando vale a pena ou não ter uma empresa para receber os aluguéis, e eu vou colocar aqui no rodapé que a gente bota, Vitor? Então, pode ser, então, vamos pôr aqui no rodapé o linkzinho. Se você quiser que você clica nesse link, ele vai abrir para você este outro vídeo para você entender quando vale a pena ou não receber aluguéis em nome de pessoa jurídica. Então, o primeiro aspecto pode representar a economia até, do ponto de vista tributário. Vale a pena olhar e aí, eventualmente, seja um fator que diga está valendo a pena. Além disso, é preciso que se faça uma análise sobre um outro aspecto que ultimamente eu tenho falado muito, que é a questão da tributação na transferência do bem, né? Então você quando tira o imóvel da pessoa física, quando você faz a transmissão do imóvel, né, da pessoa física para a pessoa jurídica, tem uma tributação, mas essa tributação cada vez mais se fala por aí que ela possa ser aumentada, né? No caso de transferências de pessoa física para pessoa jurídica, o imposto que vai incidir é o ITBI, e esse ITBI é de regulamentação específica, e dizem, cada vez mais se fala por aí, na possibilidade de aumentar essa tributação. Hoje aqui no estado de São Paulo, essa tributação já é de 4%, ela pode ficar ainda maior, de maneira que criar uma holding e colocar os imóveis na holding pode representar uma oportunidade de congelar essa tributação, porque você paga a tributação com a alíquota atual ao passar o imóvel da pessoa física para a holding e depois não paga mais. Não paga mais se não vender, né, os imóveis, é claro. Mas enfim, depois não tem mais que pagar o ITBI, e então fica uma coisa que eventualmente pode ser interessante. Então essa questão também pode ser outra que leve para o lado do sim, ou seja, eu começo a, de alguma maneira, garantir uma alíquota menor de ITBI em visão das perspectivas futuras de que esse imposto tende a se tornar maior, num percentual mais elevado. É lógico que também você tem que colocar na panela dessa análise as questões de sucessão familiar, as questões de como é que fica a divisão dos bens desses imóveis entre os seus herdeiros, de que maneira você vai organizar isso, como é que você vai fazer doação das cotas dessa empresa para eles depois, eles já estarão na empresa desde o começo, se já estiverem na empresa desde o começo, como é que é a divisão desse capital social entre todos eles. Então, este outro é um ambiente, é uma análise, um cenário mais complicado ainda, mas que é importante para essa decisão. Em linhas gerais, o que eu diria a você é o seguinte, é que se você tem alguns imóveis que são familiares, pode ser que vale a pena. E eu recomendaria a análise, eu acho que é algo que você deveria pensar. Bom, então, enfim, você já deve ter percebido que são muitas nuances, muitos detalhes e é uma análise assim, um tanto profunda que precisa ser feita para decidir se vale ou não a pena ter uma empresa para administrar os bens, os imóveis, especialmente da sua família. Eu penso que vale a pena a análise, como já disse, acho que você deveria se aprofundar no assunto se você tem uma quantidade de bens que possa representar
o interesse disso. E quero só terminar te dizendo que a gente faz esse tipo de análise aqui para você na Sevilha Contabilidade. Precisando, nos procure. Ao longo do vídeo você viu aí nosso telefone, nosso e-mail de contato. Não hesite em nos procurar, a gente vai ter muita satisfação em te ajudar. Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.